Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez estamos na presença do Senhor para meditar na palavra do Deus Todo-Poderoso. Nesta oportunidade, queremos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, com um tema: ameaças proferidas à porta do templo. Leiam comigo a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Prezados irmãos, como nos dias do profeta Jeremias, hoje não é diferente. No dia do profeta Jeremias, quando o Senhor chama a atenção de Jeremias para ir à porta do templo e fazer ali uma proclamação, dizendo ao povo que se arrependesse, dizendo ao povo que andasse nos caminhos do Senhor, que desse ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Com certeza, hoje não é diferente. No dia do profeta Jeremias, o povo, muitos não abandonavam o templo, sempre estavam ali no templo, pecando contra Deus, fazendo tudo que não agradava ao Senhor e fazendo sacrifício aos sábados, pedindo perdão, mas não se humilhavam. Pediu perdão a Deus, mas continuavam pecando contra Deus. Estavam no templo apenas por um costume, como hoje. Há muitas pessoas que acostumaram em estar dentro do templo da igreja, mas não muda de vida. A vida velha do passado continua sendo a mesma. Não tem mudança. E ainda acha muitos que diz que é melhor estar na casa de Deus, mesmo errando. Eu não acho diferença alguma de alguém estar errando lá no mundo e na casa de Deus, é a mesma coisa. Porque nem vai salvo estando lá no mundo e nem vai salvo estando dentro da casa de Deus. Não faz diferença. Melhor mesmo é estarmos adorando a Deus, congregando e adorando o Senhor, mas com a nossa alma perdoada. Nós perdoados e remidos pelo sangue de Jesus. Isso é que nos interessa, isso é que interessa a Deus. É que o homem sirva a Deus com alegria, que o homem adore ao Senhor de todo o coração,
que o homem dê ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Se alguém não obedece a Deus, é porque ele não deu ouvido à voz do Senhor. Ele não deu ouvido à voz de Deus. E é exatamente por isso que as pessoas levam uma vida pecaminosa sem nenhuma mudança, fazendo as coisas do mesmo jeito que o mundo oferece, para muitos que não estão na igreja, e muitos que estão na igreja fazendo a mesma coisa. Então Jeremias estava na porta do templo, orientando o povo que não bastava apenas ele estar no templo de Deus, mas que eles dessem ouvido à voz de Deus. Não basta, meus prezados irmãos, é uma perda de tempo alguém estar dentro de uma igreja, está dentro do templo de uma igreja, muitas das vezes até louvando, pregando, mas não renunciou ao pecado, continua pecando contra Deus. Então o povo de Judá naqueles dias estava numa condição desagradável, numa condição que Deus abominava. E hoje não é diferente também. Hoje muitas pessoas até congregam, não perdem cultos, mas a vida não é de um verdadeiro cristão. A vida é de uma pessoa que nunca conheceu a Deus. Quantos jovens, no caso, estão dentro da igreja louvando, tocando na bateria, na guitarra, no teclado, na banda, estão dizendo que estão louvando a Deus, mas não deixa as velhas práticas, não deixa o namoro ímpio, não deixa a fornicação, continua a mesma vida que antes. Mas o Senhor tem uma palavra para todos, é dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus, é ouvir a voz de Deus, é o que muita gente não quer ouvir, até porque para ouvir a voz de Deus tem que ser de Deus. Foi Jesus quem disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se alguém não ouve, se alguém não dá ouvido à voz de Deus, é porque ainda não é de Deus. Se alguém abomina a pregação da palavra de Deus como ela é porque a pessoa ainda não é de Deus. Mas o Senhor continua tendo uma palavra para todos. Dai ouvido à voz do Senhor, nosso Deus. Precisamos, cada dia, dar ouvido à voz do Senhor, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E o homem precisa, não é obrigado ninguém ouvir, mas se quiser morar com o Senhor, tem que dar ouvido à voz de Deus. Não é obrigado ninguém ser crente, mas se quiser ir para o céu, tem que ser um crente verdadeiro. Tem que renunciar o pecado. Quantas pessoas que se acham até pregadores renomados, mas não têm coragem de falar a palavra de Deus como ela é. Falo palavras que não condiz com a palavra de Deus, e aqui o Senhor está dizendo ao profeta Jeremias, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo:
põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor todo de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Não basta só estar no templo de Deus. Isto não é o suficiente, estarmos apenas no templo. Mas o que interessa para Deus é dar ouvido à voz do Senhor. É apartar-se do mal, é apartar-se da mentira, apartar do pecado. Isso é que interessa para Deus. Só estar na casa de Deus, isso não vai resolver, porque no Antigo Testamento, o povo sempre estava no templo, levando ovelhas para ser sacrificada, bodes, touros, pombas, para ser sacrificados pelos pecados que eles cometiam, e principalmente os sábados, achando que aquele sacrifício ia perdoar os seus pecados. Continuavam nas mesmas práticas e no próximo sábado estavam lá novamente. E hoje não é diferente. Alguém fazendo as coisas erradas e quase que todo dia estão nos templos das igrejas, mas continuam na vida pecaminosa, naquela vida velha do passado, na vida do adultério, da fornicação, da mentira, da inveja, da fofoca, da ira, da discórdia. Continuam a mesma vida. Então, Jeremias, por ordem de Deus, estava proclamando a porta do templo, que não era apenas ele estar na casa de Deus, mas que eles obedecessem à voz de Deus, que eles dessem ouvido à voz de Deus. Enganado está todo aqueles que pensam que está bem com Deus só por estar congregando em alguma denominação. É estar dentro de quatro paredes, dentro de um templo chamado de igrejas. Enganado está aqueles que estão se reunindo dentro dos templos, mas não deixam a vida pecaminosa. É necessário estarmos congregados, mas com uma vida de santificação. Uma vida temente a Deus. Um coração puro, purificado para o Senhor. Um coração que não maquina mais o mal. Dai ouvido à voz do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Dai ouvido. Portanto, meus prezados, apregoamos a palavra de Deus. Mesmo que muitos não queiram dar ouvido, porque hoje até muitos que se diz crente não querem ouvir a voz de Deus. É muitos. As pessoas gostam de ouvir muito a palavra. Pregações que satisfaçam o seu ego. Pregações que não toquem no seu pecado. É o que muita gente quer ouvir. Mas quando é a palavra de Deus que toca no pecado, muitos estremecem. Muitos até deixam de congregar para não ouvir a verdade. Mas ai daquele que não der ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Maldito é todo aquele que não ouvir a voz de Deus.
Portanto, meus prezados, atentamos para as verdades do Senhor nosso Deus. Atentamos para dar ouvido à voz do Senhor. Porque Jesus disse: quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou tem vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto é, quem ouve a palavra de Deus, e quem ouve guarda os mandamentos de Deus. Guarda os ensinamentos do Senhor. Todo aquele que ouve a palavra de Deus. Ouvir, como diz a palavra de Deus, é guardar os mandamentos. É guardar os mandamentos, não é apenas ouvir e fazer de conta, não. É guardar os mandamentos do Senhor. Isso aqui é ouvir a palavra de Deus. Então Jeremias proclamou à porta do templo. Eu vou continuar também proclamando. E você, meu irmão, vai continuar também combatendo o pecado, combatendo estas mazelas que tem assolado no meio do povo de Deus. Ajude-nos. Muito obrigado, meus irmãos. Fique com essas palavras. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a perseverar firmes e inabaláveis na presença do Senhor até que Ele venha. Amém. Muito obrigado.